O sol impiedoso castigava as dunas douradas do deserto de Parã, um cenário de aridez e promessas distantes. A jornada do povo de Israel rumo à terra prometida era um teste de fé e resistência. Mas a maior ameaça não vinha da sede ou da fome. Ela brotava de dentro, um veneno sutil que corroía corações e minava a unidade. No meio dessa vastidão desoladora, onde a esperança de uma nova terra guiava cada passo, uma sombra de rebelião começava a se estender, prometendo uma tragédia que faria a própria terra tremer. Entre os filhos de Israel, um homem de nome Corá, levita de linhagem respeitável, observava com olhos turvos a liderança de Moisés e Arão. Não era um inimigo externo, mas um líder reconhecido, cuja inveja se aninhara em seu peito como uma serpente. A ambição, antes adormecida, despertara, alimentada pela frustração de não ocupar a mesma posição de Moisés, o porta-voz de Deus, e de seu irmão Arão, o sumo sacerdote. Corá, em seu orgulho, acreditava ser tão santo quanto eles, merecedor do mesmo poder e reconhecimento. Sua mente se encheu de comparações injustas, de sussurros de injustiça que reverberavam em seu espírito, transformando o contentamento em um desejo insaciável por mais. As motivações de Corá eram um emaranhado de ressentimento e auto-engano. Ele via a autoridade de Moisés e Arão não como um encargo divino, mas como um privilégio usurpado, um monopólio de poder que ele próprio poderia exercer. Sua crença de que toda a congregação é santa e o Senhor está no meio dela tornou-se a justificativa perfeita para seu desafio, uma distorção da verdade para servir aos seus próprios propósitos egoístas. Com ele, uniram-se Datã e Abirão, homens influentes que também nutriram queixas contra Moisés, e mais 250 príncipes da congregação, líderes respeitados que foram seduzidos pelo discurso carismático e pela promessa de uma democracia religiosa onde todos teriam o mesmo acesso direto a Deus, sem intermediários. Corá, com uma eloquência perigosa, começou a articular suas queixas, semeando o descontentamento entre o povo. Seus discursos, carregados de meias-verdades e apelos à igualdade, ressoavam na mente dos israelitas, muitos dos quais já estavam cansados da jornada e das dificuldades do deserto. A semente da rebelião foi plantada, e as queixas se espalharam como fogo. Por que vos elevais sobre a congregação do Senhor? Indagavam, suas vozes crescendo em coro. O que acontece quando o orgulho tenta ocupar o lugar de Deus? No deserto de Parã, a terra deu a resposta mais terrível possível. O confronto aberto finalmente chegou. Corá, Datã, Abirão e os 250 príncipes da congregação se apresentaram diante de Moisés e Arão, suas acusações ecoando pelo acampamento. Basta! Toda a congregação é santa e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a assembleia do Senhor? Bradaram, a audácia em suas vozes inconfundível. A cena era de pura tensão, uma afronta direta à autoridade divinamente estabelecida. A reação de Moisés foi de profunda angústia. Ele caiu sobre o rosto, não em desespero por si mesmo, mas pela divisão que rasgava o povo e pela afronta direta a Deus. Em sua oração silenciosa, a dor da rebelião era palpável. Uma nuvem escura sobre a promessa de uma terra abençoada. Levantando-se, com a voz embargada pela tristeza, Moisés propôs um teste, uma forma de Deus mesmo revelar quem ele havia escolhido. Pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, e o fará chegar a si. E aquele a quem escolher, fará chegar a si, declarou Moisés. A proposta divina era clara, que cada um dos rebeldes pegasse seu incensário, o enchesse com fogo e colocasse incenso e o apresentasse diante do Senhor. A expectativa do povo era palpável, dividida entre a lealdade a Moisés,
e a atração pelas promessas de Corá. A noite caiu sobre o acampamento, carregada de um suspense crescente. Na manhã seguinte, os incensários estariam prontos, e o povo aguardaria o veredito divino, sem saber o horror que estava por vir. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O sol da manhã rasgou o véu da noite, lançando um brilho cruel sobre o deserto de Parã. O ar estava carregado de uma tensão quase elétrica, enquanto a vasta congregação de Israel se reunia, seus olhos fixos no tabernáculo. Lá, Moisés e Arão aguardavam, a expressão de cansaço e dor gravada em seus rostos. Diante deles, Corá e os 250 príncipes, com seus incensários nas mãos, assumiam uma postura desafiadora, a arrogância ainda não abalada pela iminência do juízo. Cada um segurava um recipiente fumegante, o incenso queimando, um aroma que, em outras circunstâncias, seria de adoração, mas agora era de desafio e presunção. De repente, uma luz ofuscante irrompeu sobre o tabernáculo. Não era o sol, mas a glória do Senhor, uma manifestação visível da sua presença que fez o povo recuar em temor. O brilho era tão intenso que mal se podia olhar diretamente, e uma onda de pânico começou a percorrer a multidão. Era um sinal inconfundível, a prova de que Deus estava ali, observando, pronto para intervir. Uma voz retumbante que fez a própria terra vibrar ecoou pelo deserto: "Apartai-vos do meio desta congregação, para que eu os consuma num momento." Moisés e Arão, em um gesto desesperado e instintivo, caíram novamente sobre seus rostos. A dor que sentiam não era por si mesmos, mas pela multidão. Eles intercederam com fervor, suas vozes embargadas pela emoção, clamando a Deus para que a ira não caísse sobre todos por causa de poucos. Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e indignar-te-ás contra toda a congregação? Suplicaram, seus corações partidos pela iminente destruição. A intercessão foi ouvida. A voz de Deus respondeu, mas com uma condição terrível e inescapável. Fala à congregação dizendo: "Apartai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão." A ordem era clara. A separação era a única chance de salvação. O pânico, que antes era uma onda, transformou-se em um tsunami de medo. A realidade da ira divina tornou-se tangível e o cheiro de julgamento pairava no ar. As pessoas começaram a se afastar, arrastando seus filhos, suas posses, correndo para longe das tendas dos rebeldes, seus rostos pálidos e seus corações batendo descompassadamente. Mas Datã e Abirão, cegos por sua própria soberba, recusaram-se a obedecer. Eles permaneceram em suas tendas, desafiando abertamente a ordem de Moisés e, consequentemente, a de Deus. Suas portas estavam fechadas, um símbolo de sua obstinação e recusa em se arrepender. Moisés, com a voz embargada, mas firme, dirigiu-se ao povo que se afastava apressadamente. "Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, e que não as faço de meu próprio coração", declarou, seus olhos fixos na linha de horizonte, onde a terra e o céu se encontravam. "Se estes morrerem da morte comum de todos os homens, ou se forem visitados da visitação de todos os homens, então o Senhor não me enviou." Um silêncio ensurdecedor tomou conta do deserto. Apenas o vento sussurrava entre as dunas, enquanto Moisés proferia as palavras finais antes do julgamento. A congregação prendia a respiração, o olhar de todos fixo nas tendas de Datã e Abirão, e onde Corá e os 250 homens com seus incensários aguardavam. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então sabereis que estes homens desprezaram ao Senhor. A profecia de Moisés ecoou, uma sentença final que selaria o destino dos rebeldes e gravaria na memória de Israel o preço da soberba.
A terra, sob o sol implacável, aguardava. Mal as palavras de Moisés se dissiparam no ar. Um som aterrorizante rasgou o silêncio do deserto. Não era um trovão distante, nem o rugido de um animal selvagem, mas um estalo profundo e reverberante, como se as próprias entranhas da terra estivessem se partindo. A congregação, que antes observava com um misto de medo e fascínio, agora recuava em horror. O chão, que momentos antes parecia sólido e imutável, começou a tremer, e fendas profundas se abriram, estendendo-se como feridas na face do deserto. Diante dos olhos aterrorizados de milhares, a terra se abriu em uma fenda abismal, um abismo escuro e insondável que parecia não ter fim. As tendas de Corá, Datã e Abirão, com suas famílias e todos os seus bens, foram engolidas em um instante. Os gritos de desespero das vítimas ecoaram, um lamento sufocado à medida que eram arrastadas para as profundezas. Crianças, mulheres e homens desapareceram sem deixar vestígios, suas vozes se perdendo no eco cavernoso da terra que se fechava sobre eles. O chão, que os havia sustentado por tanto tempo, agora os consumia. Um juízo terrível e imediato. O povo, em pânico, fugia em todas as direções, tropeçando uns nos outros, seus corações tomados pelo terror, temendo que a terra também os engolisse. O solo sob seus pés parecia uma armadilha traiçoeira, e cada passo era uma aposta na própria vida. Simultaneamente, um fogo consumidor irrompeu do Senhor, não como um raio, mas como uma torrente ardente que varreu o acampamento. As chamas dançaram e crepitaram, alcançando os 250 homens que ofereciam incenso. Em um piscar de olhos, eles foram consumidos, reduzidos a cinzas, seus incensários caindo ao chão com um baque surdo. Era um julgamento instantâneo, uma manifestação da ira divina contra aqueles que ousaram usurpar a santidade e o sacerdócio que não lhes pertenciam. A fumaça subiu aos céus, misturando-se com o cheiro de terra revolvida e queimada, um testemunho sombrio da presunção humana. Então, o silêncio. Um silêncio sepulcral desceu sobre o deserto, tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo descompassadamente. Apenas o vento sussurrava entre as dunas, e a fenda aberta na terra, agora selada, permanecia como uma cicatriz, uma testemunha muda e terrível do que havia acontecido. O vazio deixado pelas tendas e pelas vidas ceifadas era um lembrete físico e brutal da irreversibilidade e da severidade do juízo. A lição era indelével, gravada a ferro e fogo na memória de cada israelita presente. A câmera, com uma lentidão dramática, focava na superfície onde antes havia vida, agora apenas areia. A santidade de Deus não era um conceito abstrato ou uma ideia distante, mas uma realidade poderosa e temível que exigia reverência absoluta e obediência inquestionável. Corá e seus aliados aprenderam da maneira mais dura que a soberba e a rebelião contra a autoridade divinamente estabelecida tem um preço. O desejo de poder, a inveja do status de Moisés e Arão e a crença arrogante de que eram tão santos quanto eles, levaram-nos à destruição. A história de Corá se tornou um aviso sombrio, um conto de advertência sobre o perigo de desafiar o que é sagrado. Este evento trágico ressaltou a importância da submissão e da humildade diante do sagrado e das lideranças divinamente instituídas. Moisés e Arão não haviam se elevado por vontade própria, mas por escolha de Deus. E questionar sua autoridade era questionar o próprio Senhor. O deserto de Parã testemunhou não apenas um juízo terrível, mas uma reiteração da ordem divina, da santidade de Deus e da necessidade de um coração humilde e obediente. Que a história de Corá nos sirva de reflexão nos dias de hoje. Em um mundo onde a autoridade é constantemente questionada e a soberba muitas vezes é celebrada,
somos lembrados de que existem limites, verdades eternas e uma santidade que exige respeito. Que possamos buscar a compreensão da santidade, a submissão aos princípios divinos e a paz interior que só a humildade e a obediência podem trazer. Que nunca nos esqueçamos do dia em que a terra se abriu e a fúria do julgamento divino se manifestou, deixando uma lição para todas as gerações.